Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos curvar nossa cabeça, vamos pedir que o bendito Espírito Santo nos socorra nessa manhã. Oh, amado Senhor, queremos te dizer que a tua presença é o que temos de mais precioso nesse reunir. Que verdadeiramente tenhamos a compreensão espiritual da tua presença em nosso meio. Ah, Senhor, permita que vejamos a tua face, cada um de nós. Abra os nossos olhos, queremos te ver. Temos a convicção, amado Senhor, que esse momento não é um momento comum. Também dizemos que não estamos aqui reunidos como um povo qualquer. Somos o teu povo, Senhor. Glória ao teu bendito nome. Ah, Senhor, nós estamos aqui não porque fizemos algo por ti, mas sim, Senhor, por tudo o que tu fizeste por nós naquela cruz. Senhor, muito obrigado, pois com grande valentia tu vencestes a morte. O túmulo está vazio. O trono está ocupado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é tu mesmo, amado Senhor. E amado da nossa alma, ao comermos do pão, tomarmos do cálice, dizemos a ti que estaremos anunciando a tua morte até que voltes. Nós oramos no precioso nome, o nome que está acima de todo nome, que é o teu próprio nome, Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos tomar nossas Bíblias e ler algumas poucas porções das Escrituras. Livro de Efésios, no capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 2, somente a parte B. Efésios 5, verso 2, a parte B. Onde assim está escrito: como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Versículo 25, também a parte B, do mesmo capítulo 5 de Efésios. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Voltem no mesmo livro de Efésios ao capítulo 1 e vamos ler um versículo aqui que é o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E por fim, mais uma única porção, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, versículo 9. A palavra de Deus assim diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amados irmãos, amadas irmãs, que o Espírito Santo nos socorra nessa manhã, que Ele nos dê uma visão clara, que Ele possa abrir nossa visão celestial, para que nós possamos contemplar duas verdades maravilhosas intrinsecamente ligadas ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Qual é a primeira verdade, a realidade que você precisa guardar no seu coração e eu também? Que nós fomos amados profundamente pelo Senhor. Guarde isso, Isabela. Você foi amada profundamente pelo Senhor. Essa é a primeira realidade que você tem que guardar no seu coração. A segunda é que Ele, este Senhor maravilhoso, pagou um altíssimo preço para que nós fôssemos resgatados.
Reginaldo, o Senhor pagou um altíssimo preço por você, para que você e eu, nós fôssemos resgatados do nosso pecado. Aleluia! São essas duas verdades que nós precisamos guardar em nossos corações. E o Espírito Santo precisa nos ajudar nessa manhã a vermos isto. Se vocês prestarem atenção, quando nós fizemos a leitura dos 2 primeiros textos, nós vimos com clareza que a palavra nos mostrou que por causa do seu grande amor, o seu infinito amor, o Senhor foi às últimas consequências. Ele se entregou por nós naquela cruz e pagou um desmedido preço para que nós fôssemos libertos do nosso pecado. Conforme nós havíamos lido, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. Aqui nesse verso, que compondo com o versículo 25, nós temos a mesma verdade. Encontramos as duas realidades. Fernandinho, Ele te amou e Ele pagou um alto preço por você. Não nos esqueçamos disso. Este é o nosso amado Senhor. E queridos irmãos e irmãs, esta mesa fala-nos dessas duas realidades, fala-nos dessas duas preciosas verdades. Então precisamos que o Espírito Santo cative os nossos corações, para que nós possamos nos derramar diante do Senhor em adoração, em louvor, em gratidão, pois somente Ele merece. Está claro para nós. A terceira passagem que nós lemos, que foi de Efésios, no capítulo 1, versículo 7, muito preciosa também, lá diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha que texto maravilhoso nós temos aqui. E ele vai somar ao que nós estamos falando com uma verdade impressionante. Talvez você já tenha visto isto. Talvez você já tenha pesquisado o significado desta palavra remissão na Bíblia. Quando você for consultar essa palavra, ela tem um significado muito profundo, muito lindo. É maravilhoso. Eliseu, sabe o que essa palavra significa? Eu vou ler para você, que você vai ler lá na sua pesquisa. Remissão significa apagar os pecados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Pesquisem lá. Olha que texto profundo, amados irmãos. Vou ler de novo. Apagar os pecados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Que bênção! Cleide, esta obra que o Senhor fez por você. Ele amou você. Ele, de fato, pagou um alto preço para resgatar você. E nesse pagamento, o seu sangue derramado remiu você, a ponto desta realidade ser uma experiência para você. Que texto lindo é este! Amados irmãos, esse texto nos fala que o Senhor pagou um alto preço para que nós tivéssemos plena remissão dos pecados. Ele derramou o seu sangue por nós naquela cruz. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 17, vocês podem ir lá se o desejar, mas lá está escrito assim: e acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão de pecados, não há mais necessidade de oferta. Presta atenção, Zé, o que está sendo esse texto dito? Também eu, de modo algum, me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Isso tem algo muito maravilhoso. Lá no Velho Testamento, no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, tem uma passagem maravilhosa. Tornará ele ter compaixão de nós, e pisará as nossas iniquidades, e os nossos pecados ele os lançará nas profundezas do mar. O que significa isto? Que a remissão de pecados, o derramamento do sangue do Cordeiro naquela cruz, implica que houve um afetar tanto no homem como no próprio Deus.
não somente nós temos essa bênção dirigida a nós, Ele vai olhar para nós como se nós nunca tivéssemos cometido os pecados. E Ele, quando Ele olhar para nós, Ele não se lembra mais. Olha a obra de Cristo, Heloísa. Que obra é esta? Veja a profundidade desta obra, a remissão dos pecados. Ele jamais lembrará. Yolanda, que Senhor é este? Que Senhor é este? Maravilhoso Senhor é este? Glória a Deus, Senhor mesmo. Então Ele nos amou. Ele pagou um altíssimo preço por nós. O seu sangue foi derramado. E olha o alcance desta obra remidora. Eu vou ler de novo. É lindo demais. Apagar os pecados da memória como se eles nunca tivessem sido cometidos. Isto é exatamente o significado da palavra remissão. Oh, amados irmãos, que os nossos olhos sejam abertos nessa manhã, para que possamos ver o quanto Ele nos amou e também o quanto Ele, de fato, se envolveu quando Ele pagou um altíssimo preço, um elevadíssimo valor para que fôssemos resgatados. Que obra é esta? Mas falta um texto para nós considerarmos. Vamos lá para Apocalipse, agora mexe a Bíblia aí. Vamos lá para Apocalipse capítulo 5, o texto que nós lemos que foi o último daquelas citações. Olha só que texto maravilhoso. Como o Espírito Santo encaixa as coisas de maneira sábia em todas as realidades das Escrituras. Capítulo 5, versículo 9. Olhando novamente para aquilo que foi lido. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Grife essa palavra compraste aí. O Espírito Santo colocou ela de propósito. É uma palavra extremamente linda. Ela só é aplicada, ela nos traz a ideia de que nós fomos comprados diretamente de um mercado de escravos. Agorazo. Esta palavra, ela nos remete à ideia de que nós fomos comprados diretamente de um mercado de escravos. Olha que lindo. E isto revela o quê? Qual era a nossa real condição aos olhos de Deus? Nós estávamos aprisionados, algemados pelos nossos pecados, presos pelas nossas iniquidades. Não havia esperança, Murilo. Não havia esperança. Impossível escapar dessa situação ou sair dela. Completamente impossível. Porque essas algemas são terríveis, fortes. Todos nós nos encontrávamos, Marcos, lá no mercado de escravos. E não havia esperança para nós, nada que pudéssemos fazer. Como ser livre dessa situação se somos escravos? E o preço era impagável para nós. Estávamos no estado de miséria e perdição, sem esperança alguma. Nós precisávamos de um remidor, alguém que se importasse com nós, Muriel, alguém que contemplasse a nós com olhos de amor, com olhos de misericórdia e fizesse uma obra. E aleluia! Porque nós temos um remidor, Jane, o nome dele é Jesus. É Jesus. É Jesus. Esse é o grande remidor. E movido ele foi unicamente por seu incomparável amor. O que ele fez? Ele se dirigiu ao mercado de escravos, que é esse mundo caído, no qual nós estamos aprisionados ao nosso pecado. E com olhos de amor, fomos contemplados com olhos de amor. Olhos de amor. Que Senhor é este? Ele nos olhou com olhos de compaixão
Ele não hesitou um único momento, ele não teve dúvidas, ele marchou para a cruz e derramou todo o seu sangue. E quando ele marchou para a cruz, ele foi para o lugar do pagamento. Lembre-se, todos nós nos encontrávamos num mercado de escravos, num mundo caído. Num preço que era impagável por nós para sairmos daquela condição. Mas um remidor chamado Jesus Cristo, ele nos olhou com olhos de amor, um incompreensível amor, e dirigiu-se ao mercado de escravos, a esse mundo terrível, tenebroso, olhando para nós com olhos de misericórdia e amor. Ele não hesitou nenhum único momento, Judite, nenhum único momento. Ele não teve dúvidas, ele marchou para o lugar de pagamento, a cruz, e ali ele derramou todo o seu sangue para te resgatar. Que Senhor é este? Que remidor é este que nós temos? Ah, amados irmãos, deixe-me dizer, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com pedras preciosas, não foi com nada que esse mundo pudesse produzir, que nós fomos libertos ou comprados desse mercado terrível de escravos. Não! Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, sangue remidor, aquele sangue maravilhoso. Essa remissão, como há pouco falei para vocês, esses pecados são totalmente perdoados. É como se nós nunca tivéssemos cometido pecados. E essa obra de Cristo na cruz afeta não somente a nós, mas afeta o próprio Deus, porque Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Que Senhor é esse, Rosicler? Digno de louvor, de adoração. Que Senhor é este? Fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Ah, meus irmãos, hoje nós somos livres dos grilhões, completamente libertos dos grilhões do pecado. Eles foram destruídos, fomos tirados com mão forte do mercado de escravos. Mas esse Senhor é demais, Ele não para aí, Felipe, Ele não para aí. Depois dele nos libertar, de fato dele quebrar essas algemas pela obra preciosa dele naquela cruz, o derramamento do seu sangue para o perdão dos nossos pecados, o que ele faz com a gente? Ele nos constitui reino e sacerdotes, e reinaremos com ele sobre essa terra. Que Senhor é este que nós temos? Simone, você conhece um Senhor mais lindo do que esse? Pode falar. Conhece? Não, eu também não conheço. Porque não há. Que Senhor maravilhoso é este? Então, as duas intrínsecas e maravilhosas verdades que devemos guardar, primeiramente, que Ele nos amou. Ele nos amou. Em segundo, Ele nos resgatou, nos comprou, pagou um elevadíssimo preço para que fôssemos dele. Então nós temos no nosso coração motivos de louvor, de gratidão e de adoração. Agora, permitam-me contar talvez a mais linda e emocionante, cativante história de amor que está registrada na Bíblia para vocês. E essa história bíblica vai, de fato, mostrar tudo aquilo que nós acabamos de anunciar para vocês de modo muito real e prático. Vocês não precisam abrir lá, vou fazer as menções, vocês vão me acompanhar, mas o encorajamento é que vocês leiam o livro de Oséias. 14 capítulos, um livro maravilhoso. Oséias foi contemporâneo de Isaías, de Miqueias, de Amós. Foi um profeta usado por Deus num momento muito significativo da história daquela nação. Primeiramente, o que eu queria dizer para vocês, que Oséias tem um significado muito interessante no seu nome. Ele é uma variante dos nomes Josué
e Jesus. Oséias, Josué e Jesus estão dentro da mesma realidade e tem um único significado, que é Yahvé salva, ou o Senhor salva. Esse é o significado de Oséias, ok? E quando nós lemos, logo no primeiro capítulo daquele livro, nós ficamos profundamente surpreendidos. Por que nós ficamos surpreendidos? É porque Deus diz assim para Oséias: vá e toma uma mulher de prostituições e tenha filhos de prostituição com ela. Deus fez isso. E Josué foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, que era uma prostituta. Ah, mas Oséias se apaixonou por Gomer. Ah, ele se apaixonou por Gomer. E teve 3 filhos. 3 filhos. Um menino, uma menina, depois um menino. Jezreel, Lohuama e Loami. Agora você pergunta, mas por que Deus fez isso? Como assim, Deus? O Senhor manda Oséias tomar como esposa uma mulher de prostituições? O que o Senhor quer dizer com isso? Por quê? Deus estava mostrando, através dessa realidade, que toda a nação de Israel estava afundada na prostituição e idolatria. Israel estava adorando a Baal. Israel estava se curvando aos astarotes, aos falsos deuses. E isso estava profundamente ferindo o coração do próprio Deus. Por quê? Quando você estuda o Velho Testamento, você vai perceber que Deus tinha uma aliança matrimonial com o seu povo. Era uma aliança de casamento. Há textos que falam-nos que Deus é o marido de Israel. Então, quando Israel se prostituía contra os deuses, caía em idolatria, aquilo feria profundamente o coração dele. Muito importante que eu vou dizer. Assim como o Senhor amava profundamente o seu povo, a Israel. Como há pouco falei, Oséias amava profundamente a Gomer, com a qual, falei para vocês há pouco, teve 3 filhos. 3 filhos. Mas depois de um certo tempo, havia se passado um tempo, o que aconteceu? Gomer sentiu saudades dos seus amantes. Gomer sentiu saudades da sua velha vida. E o que Gomer fez? Abandonou Oséias e os 3 filhos. E voltou para os seus amantes. Voltou para aqueles que ofereciam os seus prazeres. Mas deixe-me dizer, Oséias nunca deixou de amar Gomer. Nunca deixou de amar Gomer. Sabe o que ele fazia, meu irmão? Sem que Gomer soubesse, às escondidas, ele comprava presentes, comprava vestidos, comprava joias, comprava frutas e mandava terceiros levar para Gomer, sem que ela soubesse, porque os seus amantes não davam isso para ela. E Oséias sabia que Gomer amava presentes, ele queria vê-la feliz, sem que ele soubesse. Que Oséias é este? Não é impressionante isso? É assim que Oséias procedia. Ele nunca deixou de amá-la. Mas o tempo foi passando, sabe? O tempo foi passando e Gomer foi perdendo toda a sua beleza. Gomer já não era mais vistosa, já não era mais desejada pelos seus amantes. Sabe o que aconteceu? Ela adoeceu. Ela ficou doente, toda a tez da sua face perdeu todo o seu brilho. Ela já não tinha mais vigor e a formosura foi completamente embora. O que fizeram com Gomer? Ela foi levada para um mercado de escravos, conforme Oséias se relata, exposta à vergonha, ao desprezo e ao abandono. Oséias soube disso. E o que Oséias fez? Ele foi lá no mercado de escravos, Lucas. Ele foi lá.
comprou Gomer. Filipe, ele comprou Gomer. E sabe o que ele falou para Gomer? Ah, Gomer, eu tenho algo a dizer para vocês. Para você, eu tenho algo a dizer. Você é minha por 2 motivos agora. Você é minha porque eu te amo e você é minha porque eu te comprei. Que Senhor é este? Que Senhor é este? Oh, irmãos, aqui está a nossa história. Aqui está a nossa história. Todos nós amarrados no tronco do pecado, sem esperança para nós. Vinícius, ele te amou, mas ele te comprou. Essa é a nossa história de desprezo, de abandono, de vergonha. Mas aleluia, tem um Oséias. Tem um Oséias. Tem um Oséias celestial. Tem Oséias celestial. E vai dizer, e vai olhar para o Vinícius e falar assim: ah, Vinícius, você é meu por 2 motivos. Primeiro, porque eu te amei, mas também porque eu te comprei. Ele fala isso para cada um de nós. Você é meu por 2 motivos. Porque eu te amei, porque eu te comprei. Que Senhor é este? Que Oséias celestial é esse que nós temos? Senhor que salva. Como? Como não amar? Como não louvar? Como não adorar este Senhor? Se você é um daqueles que tinha plena consciência que encontrava-se no mercado de escravos, algemado, e você teve um encontro com Oséias celestial, você é convidado para participar dessa mesa, porque faz sentido, porque você é um liberto, você não tem mais algemas de pecado amarradas em você, você é completamente livre, livre. Que Senhor é esse que nós temos? Que Senhor é este? Ei, Judite, as algemas do seu pecado, Jane, as algemas da sua iniquidade foram quebradas. Foram quebradas pelo Oséias celestial. Somos libertos do mercado de escravos, irmãos. E sabe o que ele faz? O que Oséias celestial faz por cada um de nós? Nos convida para estar junto à mesa dele. Para cearmos com Ele. Que Senhor é esse que nós temos? Ele não é maravilhoso? Fala a verdade, você conhece um Senhor mais lindo do que esse? Um Senhor poderoso como esse? Não, não conhece, né? Esse Senhor, Ele é cheio de graça. Então nós devemos adorá-lo porque Ele nos amou. Adorá-lo porque Ele nos comprou para sempre. Somos dele. Pertencemos a Ele. Que Senhor glorioso é este? Você e eu temos motivo de louvor e gratidão a Ele. Temos motivo de adoração. Não é verdade? E nós vamos louvar o Senhor, depois os irmãos eu vou orar, nós vamos depois louvar o Senhor com um cântico que é Deus que desceu, que do céu desceu. E depois nós vamos ter aquelas expressões tão gloriosas que partem do coração de todos os irmãos. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos, Senhor. Nós fomos amados por Ti. Nós fomos amados com um amor que é indescritível por nós. Mas ainda assim o Senhor nos comprou, somos Teu, duplamente Teu, Senhor. Fomos amados e fomos comprados. E aqui nós viemos nesta manhã para olhar essa mesa e verificar que o nosso Oséias celestial é o grande remidor. Jesus, nós te adoramos nessa manhã, nós te bendizemos. Receba do teu povo todo louvor, toda gratidão, toda adoração que só tu mereces receber. Em teu nome, Jesus. Amém.